Resolução de questões, a gente está vendo aí sobre agentes públicos, segunda parte. Questão 16. Os agentes particulares colaboradores, como por exemplo os concessionários e permissionários de serviços públicos, embora atuem em funções públicas delegadas pelo Estado, não são agentes públicos ante a ausência do vínculo estatutário seletício ou elemento com a administração. Então, aqui, concessionários e permissionários são o que? Agentes delegatários. Se eles são agentes delegatários, eles são agentes públicos? Sim. É uma das espécies de agentes públicos? Sim. Então, ele está me dizendo aqui que os agentes particulares colaboradores, como por exemplo os concessionários permissionários de serviços públicos, embora atuem em funções públicas delegadas pelo Estado, não são agentes públicos. Ou seja, são ou não são? São agentes delegatários, uma das espécies de agente público. Agente delegatário, uma das espécies de agente público. Então está errado. Questão 17. Admite-se a contratação de professores para suprir demandas excepcionais decorrentes do projeto de aperfeiçoamento de médicos na área da educação básica em saúde e região prioritária do Sistema Único de Saúde. O que ele está me dizendo aqui? Em casos excepcionais, eu posso ter uma contratação de professores para o caso do que? De contratação de pessoal por prazo determinado e para atendimento de necessidade temporária. Posso ou não posso? Posso, numa região prioritária, Sistema Único de Saúde, não teria problema aí. Questão 18. Uma questão cabeluda aqui, mas é um consultor de legislativo, ok? Então, esses concursos, ele exigem muito mais do candidato do que certamente que vai ser exigido de você também, ok? O recrutamento de pessoal a ser contratado para atender uma necessidade temporária e excepcional de interesse público deve ser realizado em regra mediante o que? Processo seletivo simplificado. Perfeito? Perfeito. Sendo este prescindível, ou seja, dispensável, põe aqui para atendimento às necessidades decorrentes de atividades especiais nas organizações de Forças Armadas, tais como encargos temporários e obras e serviços de engenharia. Olha de onde que ele tirou. Artigo 8745 da lei vai falar sobre as necessidades temporárias de excepcional interesse público, atividades especiais aí, então, nas organizações de Forças Armadas para atender a área industrial ou encargos temporários aqui, de obras e serviços de engenharia. Então, veio daqui, só que ele peca dizendo que aqui, volta. Ele diz que é dispensável ao atendimento dessas necessidades aí o processo seletivo simplificado. Mas no artigo 3º ele vai dizer assim que o pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante processo seletivo simplificado. Significa que é o que? Uma faculdade, não uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade. Não é um caso, por exemplo, de calamidade pública. Então está prevendo que deverá ser feito um processo seletivo simplificado. Por isso a nossa questão está incorreta. Admite-se a realização pela administração pública de processo seletivo simplificado para contratar profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público? Posso. Isso daí é o que eu prevê o artigo 236 da Constituição Federal. Ele vai falar lá, aliás, tem no 236 e tem aqui no artigo, esqueci aqui o artigo 37.
A lei estabelecerá os prazos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público. Então, ó, necessidade temporária e de excepcional interesse público. O recrutamento de pessoal a ser contratado no termo dessa lei mediante o que? Processo seletivo simplificado. Então, correto. Então, admite a realização pela administração processo seletivo simplificado? Sim. Para contratar profissionais por tempo determinado? Sim. Para atender o que? Necessidade temporária de excepcional interesse público. Perfeito. Questão número 20. Segundo o entendimento do STF, será constitucional a lei que permita o recrutamento, a lei estadual, que permita o recrutamento de agentes administrativos, também denominados de servidores públicos, pelo regime especial temporário? Sim ou não? Não. Por quê? Aqui, se eu estou falando de um servidor público tem o quê? Um cargo público. E aqui vou colocar aqui o agente temporário ou servidor temporário, ele possui apenas a função pública, certo? Não vai ter o que? Nem cargo, nem emprego público. Não sendo necessária motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas. Ainda assim, não sendo necessária motivação, obviamente que deveria ser, tem que ser, aliás. Então, está errada a nossa questão. Então, por duas coisas. Primeiro, não é constitucional a lei que permita recrutamento de agentes administrativos, os denominados servidores públicos, por causa disso aqui. Agora, vamos pensar no sentido que a Maria Silva Zanella de Pietro. Maria Silva Zanella de Pietro, ela diz que o que? Isso aqui poderia ser ser considerado no sentido amplo? Pergunto, sim ou não? Resposta, sim. Veja que seria uma questão polêmica se fosse só isto para você valorar se estava certo ou estava errado. Perfeito? Então, ela teria que trazer no seu sentido estrito ou no seu sentido amplo. Não trouxe, a questão fica comprometida um pouco. Mas, na continuidade, ele nos salva. Porque, não sendo necessária a motivação quanto à real necessidade, obviamente que eu preciso ser motivado. Olha só. Doutrinador, o Carvalho Filho vai dizer que tem 3 pressupostos inafastáveis para a contratação. Primeiro, tem que ter aqui a determinabilidade da temporal da contratação, tem que ter a temporalidade desta função, então ela deve ser sempre temporária, e ela tem que ter o que? A excepcionalidade do interesse público, tem que ter essa tríade aí, ok? Já o STF, ele vai falar que o que? A especificação das atividades de excepcional interesse tem que estar previsto na lei, certo? Então não é qualquer atividade. Então essas atividades devem ser previstas para depois a administração estar seguindo, estar se orientando para fins das contratações futuras. Segundo, motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas. Porque se não for uma real necessidade temporária, eu não posso fazer contratação de servidor temporário. Nesse caso, eu teria que fazer o que? Um concurso público se não tiver esta necessidade apenas sendo temporária, ok? Mas então a questão pecou por quê? Motivação, ele está dizendo sendo desnecessária. É necessária a motivação quanto à real necessidade. Real necessidade necessária, portanto o item está incorreto. Questão 21. Considera que determinado cidadão tenha sido convocado como mesário em um pleito eleitoral. Nessa situação, no exercício de suas atribuições, ele deve ser considerado como
agente político ou agente honorífico? Agente honorífico. Para fins penais, funcionário público. Fins penais, funcionário público, ok, artigo 327 do Código Penal. Aqui, ó, considera funcionário público para efeitos das leis penais, né? Para efeitos penais, quem, embora transitoriamente, que era o caso, ou sem remuneração, que é o caso também, exerça cargo, emprego ou função pública. No caso era função pública, então estava correta essa parte, mas ele não é agente político e sim agente honorífico. Questão 22, os agentes temporários. Que desempenham por tempo determinado atividades excepcional de interesse público, são agentes públicos, certo ou errado? Sim, isso daqui é o que? Gênero. Isso aqui é o que? Espécie. Cuja contratação somente pode ser feita no âmbito da administração direta. Agora ele foi mal. Por quê? Pode ser no âmbito da administração direta e também na administração indireta. Exemplo, o IBGE, ele vai fazer o censo, ele contrata aí pessoal temporário. Sei lá quanto tempo, de quanto em quanto tempo, 10 em 10 anos, acho que o censo é. Ele não teria sentido estar contratando por meio de concurso público. Olha que está dizendo aqui o artigo 1º da 8745, autarquias, ó, para atender necessidade temporária e excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias, que é a administração direta, e as fundações públicas são indireta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado. O que ele está deixando de fora aqui? Está deixando de fora quem? Empresa pública e sociedade de economia mista, que são os que são regidos pela CLT. Então veja que essa prerrogativa, importante, essa prerrogativa somente vale para quem? Para as entidades, ou seja, a administração indireta, que sejam regidas sobre o regime jurídico de direito público, que tenham aí, no caso, aqui, servidores públicos, no sentido estrito, ok? Nesse caso, as fundações poderiam ser fundações de direito privado, certo? Mas o que o próprio legislador ele não foi neste detalhe. Ele pensou no que? Na possibilidade de ocorrer a contratação temporária, quando tiver o que? A contratação quando tiver a necessidade temporária, ou seja, a contratação de agentes temporários, quando for numa entidade ou um órgão público que seja regido aí pela Lei 8.112, ok? Questão 23. Essa daqui é uma questão para você pensar, uma questão bem bolada. Empregado de empresa concessionária de serviço de telefonia é considerado agente público? Sim ou não? Lembra, empresa concessionária, ela é o que? É um agente, o que mesmo? Isso aí, delegatário. Então, se ela é um agente delegatário, os seus funcionários vão ser o que? Agente público. Lembrando que agente público é o que? Gênero. E agente delegatário é o que? Espécie. Então tá correto? Correto. Questão 24. Como espécie de agentes públicos, os advogados públicos são agentes políticos. Uma ova. Quem são os agentes políticos? O presidente da República, mais os seus assessores, mais poder legislativo, que é o Senado, os deputados, os vereadores, e assim sucessivamente,
E a doutrina vem falando que pode estar aqui dentro quem é o MP, e o STF vem dizendo que nós também podemos colocar nessa aí quem os juízes. Mas os advogados públicos não. Quem poderia estar aqui e tem status de ministro? Um que nós falamos na outra bateria de exercício, lembra? Quem era? É o advogado-geral da União. Esse tem status de ministro, então esse poderia estar. O restante não. Olha só, agentes políticos, chefe do executivo, seus auxiliares imediatos, os membros do poder legislativo e o complemento que eu coloquei aqui, MP e juiz. Questão 25. Alguns agentes políticos, a exemplo dos terceiros colaboradores, como os notários, são agentes políticos? Resposta: não. Titulares de registros e de ofícios de notas sujeitam-se a regime semelhante ao dos servidores públicos. Também não, eles não estão sujeitos aí a 8.112, por exemplo. Aplicando-se a necessidade de aprovação em concurso público, até agora a gente está falando para comentar toda a questão, tá? Aqui, sim. Benefício de estabilidade, não tem. Aposentadoria compulsória aos 70, também não tem. Não tem essa previsão. Só a necessidade aí da aprovação em concurso público. Esse aqui que é o artigo 236, que a gente tinha falado lá no início. Então, olha só. Os serviços notariais e de registro são exercícios em caráter privado por delegação. Então, esses casos são os famosos agentes delegatários. Quem mais que estão aqui dentro? O pessoal lá da permissão, concessão e autorização. Esse aqui é por meio de licitação pública. Esses daqui é por meio de, aqui ó, concurso público. Os serviços notariais aqui. Então, e concurso não é só concurso de provas e de títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso, de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então, essa é a regra. A gente viu a questão que ela estava toda errada aí, e só a necessidade de aprovação em concurso público de provas e títulos que teria aí a correção. Questão número 26. Ele vai falar que na Roma Antiga foi descoberto que Barbário Felipe, pessoa que fora nomeada por pretor romano, exercia tais funções, era escravo fugitivo na condição por todos ignorada. Então, embora a condição de escravo fugitivo impedisse o exercício da função de pretor, os fatos praticados por Felipe foram convalidados. Então, isso aqui é o que? É o agente de fato, lembra? E não de direito, em vista de que se imaginava estar o agente regularmente provido em cargo. Vamos ver aqui a questão pede. A doutrina sobre o agente de fato, como base principiológica nos postulados de segurança jurídica e boa-fé. Então a doutrina fala exatamente isso, sim. Quando ela fala que agente de fato, vamos supor, o cara, exemplo que eu sempre dei aí para vocês, para a gente sempre estar com o mesmo exemplo, para não trazer vários e acabar confundindo. A pessoa passou no concurso, tinha alguns requisitos, ele fraudou os documentos, entrou, começou a emitir certidões por tempo de serviço. Ele era agente de fato, depois de 5, 6 anos foi constatada essa irregularidade. Faça um link, foi depois dos 6 anos, aí vai ter como a administração anular os seus atos? Resposta: sim. Por quê? Quando lá a gente fala no artigo 57, 9784, que fala a respeito dos atos inválidos serão anulados,
e só que você vai ter o prazo prescricional de 5 anos, respeitado o direito adquirido e principalmente o que? Ressalvado que a má fé, ou seja, respeitado o direito que terceiros de boa fé. O terceiro de boa fé significa que no caso do agente público ele não foi um terceiro de boa fé, porque ele fraudou. Então eu posso mandar ele embora? Posso. Só que agora nosso exemplo aí desta que nós estamos falando aí da certidão de tempo de serviço, ele por 6 anos saiu emitindo certidões de tempo de serviço. Agora todas essas certidões são inválidas ou vão ser convalidadas por causa da segurança jurídica? Vão ser convalidados por causa da segurança jurídica e por causa de terceiros de boa fé. Perfeito? Então, item está correto. Celso Antônio Bandeira de Mello, complementando aqui. Os atos praticados pelos funcionários de fato é aquele que foram irregularmente investidos no cargos públicos. Volta. Travou aqui o negócio. Devem ser respeitados os seus efeitos que tenham atingido quem? Terceiros de boa fé. Perfeito? Aqui eu baguncei aqui em cima agora. Como é que eu tiro isso aqui, gente? Sei lá o que eu fiz. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. E agora eu baguncei de vez. Flutuar, encaixar na base da tela. Nossa, agora ficou melhor ainda. Vamos lá. Agora encaixe, flutuar, vai pra cima. Flutuar. Aí, beleza. Eita ferro. Agora que ficou bonito, negão. O que eu faço aqui agora que esse negócio encaixe? Sumir, onde tem a função de sumir essa merda aqui. Vamos apertar aqui pra ver o que dá. Pronto. Eita, foi mal aí. É só pra você ficar olhando aqui o palhaço tentar resolver a situação aí. Vamos lá, continuando. Questão 27. Nelson foi recentemente contratado pela União para exercer a função pública mediante contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público. Nessa situação, Nelson ocupa emprego público? Não, só exerce função pública. Então, quem é contratado mediante contrato por tempo determinado não ocupa cargo, não ocupa função. Aliás, não ocupa cargo, não ocupa emprego, somente função pública, ok? Questão 28. Aqui, julgue o item a seguir, considerando que o DPF é um órgão do Ministério da Justiça, que tem competência para apurar infrações penais contra a ordem política, social ou detrimento de bens, serviços de interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. O DPF integra o governo federal, certo? Portanto, os ocupantes de cargos comissionados nele são considerados agentes, o quê? Agentes administrativos. Agentes administrativos. Então tá errada essa questão. Questão 29, bola fora. Por que bola fora? Não está previsto no nosso edital. Galera da Polícia Federal aí, dá para ver, mas não era para estar aqui. Para ingressar no curso de formação profissional realizado pela Academia Nacional de Polícia, uma pessoa deve possuir temperamento adequado ao exercício da função policial. Sim ou não? Sim. Imagine colocar um louco lá. Não vai pensar em mim aí quando falar em louco. Curso de formação profissional. Então não tem como o cara fazer um curso de formação, o cara não tiver um temperamento adequado aí para o perfil que exige a carreira policial. Perfeito? Então, certo, mas não tinha nada a ver aí com nossas questões. Questão 30. A contratação de professores substitutos para o DF em regime de contratação temporária deverá ser obrigatoriamente precedida de prévio concurso público de provas ou de provas de títulos. Não, se é temporária é o que? Vai ter o processo seletivo simplificado. Perfeito? Então
questão está incorreta. E aqui acabamos a bateria relativa ao primeiro dia. Beleza? Vamos lá. Um abraço e até a próxima.